Oi, aqui é a Cíntia. Esse é o Prosa do Livro, em um conto todo dia. O conto de hoje será É de Confundir, Auguste Villiers. Numa cinza manhã de novembro, eu ia descendo pela beira do rio em passo apressado. Uma garoa fria molhava o ar. Passantes negros, abrigados em guarda-chuvas disformes, se entrecruzavam. O Sena, amarelado, carregava seus barcos de mercadoria parecidos com besouros. Nas pontes, o vento fustigava bruscamente os chapéus, cujos donos lutavam com um espaço para salvá-los, fazendo aqueles gestos e contorções sempre tão penosos para os artistas. Minhas ideias eram pálidas e brumosas. A preocupação de um encontro de negócios, aceito na véspera, atazanava minha imaginação. O tempo era curto. Resolvi me abrigar debaixo da marquise de um portão, de onde seria mais cômodo fazer um sinal para o friacre. Na mesma hora notei, bem ao meu lado, a entrada de um prédio quadrado, de aparência burguesa. Ele tinha se erguido na bruna como uma aparição de pedra. E apesar da rigidez de sua arquitetura, apesar do vapor sinistro que o envolvia, percebi de imediato um certo ar de hostilidade que serenou em meu espírito. Sem a menor dúvida, pensei, as pessoas que moram aqui são gente sedentária. Essa soleira é um convite a parar. A porta não está aberta? Então, com a maior polidez do mundo, satisfeito, chapéu na mão, até mesmo medigrando em um madrigal para a dona de casa, entrei sorridente e logo me deparei, no mesmo nível, com uma espécie de sala de teto envidraçado, de onde caía a luz do dia lívida. Nas colunas estavam penduradas roupas, cachecóis, chapéus. Mesas de mármore estavam instaladas em todos os cantos. Vários indivíduos, de pernas esticadas, cabeça levantada, olhos fixos, jeito confiante, pareciam meditar. E os olhares eram sem pensamentos. Os rostos eram da cor do tempo. Havia pastas abertas, papéis desdobrados, perto de cada um deles. E então percebi que a dona da casa, com uma cortesia acolhedora com que eu estava contando, era ninguém menos do que a morte. Olhei para meus anfitriões. De certo, para escapar dos aborrecimentos da vida azucrinante, a maioria dos que ocupavam a sala tinham assassinado seus corpos, esperando assim um pouco mais de bem-estar. Quando estava ouvindo o barulho das torneiras de cobre presas no muro e destinadas a regar diariamente aqueles restos mortais, escutei o ruído surdo de um fiacre. Ele parou defronte do estabelecimento. Fiz a reflexão de que meus homens de negócio estavam esperando. Virei-me para aproveitar a boa fortuna. De fato, o friacre acabara de vomitar, na soleira do prédio, colegiais de Pilates que precisavam ver a morte para acreditar nela. Olhei para o fiacre vazio e disse ao cocheiro: Passagem! Um pouco depois, nos bulevares, achei o tempo mais encoberto, sem nenhum horizonte. Os arbustos, vegetações esqueléticas, pareciam indicar vagamente com a ponta dos galhos negros alguns pedestres aos policiais ainda sonolentos. O carro ia apressado. Pela vidraça, os passantes me davam a impressão de água correndo. Chegando ao meu destino, pulei para a calçada e peguei a passagem repleta de rostos preocupados. No final do corredor, bem na minha frente, reparei na entrada de um café. Desde então consumido por um famoso incêndio, pois a vida é um sonho, relegado ao fundo de uma espécie de galpão, debaixo da arcada quadrada de sinistra aparência. Os pingos de chuva que caíam no vidro de cima escureciam a mais pálida claridade do sol. É aqui, pensei, que me esperam os homens de negócio, de copo na mão, olhos brilhantes e desafiando o destino. Então virei a maçaneta da porta e me deparei, no mesmo nível, com uma sala onde a claridade do dia caía do alto, lívida pela vidraça. Em colunas havia roupas, cachecóis, chapéus pendurados. Mesas de mármores estavam instaladas em todos os cantos. Vários indivíduos, de pernas esticadas, cabeça levantada, olhos fixos, jeito confiante, pareciam meditar. E os rostos eram da cor do tempo. Os olhares eram sem pensamentos.
Havia pastas abertas, papéis desdobrados perto de cada um deles. Olhei para esses homens. De certo, para escapar das obsessões da insuportável consciência, a maioria dos que ocupavam a sala tinha, muito tempo antes, assassinado suas almas, esperando assim um pouco mais de bem-estar. Quando estava ouvindo o barulho das torneiras de cobre presas no muro e destinadas a regar diariamente aqueles restos mortais, a lembrança do ruído surdo do carro voltou ao meu espírito. Com toda certeza, pensei, aquele cocheiro deve ter sido atacado no correr do tempo, por uma espécie de estupor, pois simplesmente me trouxe, depois de tantas circunvoluções, ao nosso ponto de partida. Todavia, confesso, caso haja um equívoco, o segundo olhar é mais sinistro que o primeiro. Então, em silêncio, fechei a porta envidraçada e voltei para casa, firmemente decidido, desconsiderando o exemplo e pouco me importando com o que pudesse me acontecer, a nunca mais fazer negócios. Esse conto está contido na coletânea Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino.